Boa noite. Mais um culto que nós estamos fazendo, prestando a Deus neste domingo, dia 20/6 de 2021. E queria te convidar para participar conosco. Eu estou falando desse jeito porque está sendo gravado e essa gravação vai para o YouTube. Então é muito bom você nos procurar lá nas redes sociais. Temos um canal no YouTube. Você também pode encaminhar perguntas, nós teremos o máximo de prazer em respondê-las. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar todos os nossos horários, e os horários de culto, estudos bíblicos e assim por diante. Então, venha conosco nesse momento tão maravilhoso da Igreja de Cristo. Amém? Hoje eu vou tratar de um assunto, eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece esse assunto, mas eu quero fazer uma reflexão sobre as nossas vestimentas espirituais. Por isso que eu dei esse nome, né, meu novo traje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar com todos. Ok? Então vamos lá, Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Então, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejais agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse texto, meus queridos, é um texto bastante longo, né? E pelo fato dele ser bastante longo, ele nos traz muitas informações e muitas orientações. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com relação à mudança de caráter daqueles que buscavam a Cristo.
Essa era uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo. Então, deixa eu abrir aqui de novo na minha Bíblia. Colossenses, está aqui. Então, Paulo, quando ele começa a falar sobre a natureza humana, ele nos mostra aqui muitas coisas interessantes, né? Ele fala bastante sobre o que o homem é, como ele é, né? E aí ele começa a fazer uma analogia com uma vestimenta, com a vestimenta, né? Então ele fala assim, né? Ele fala assim no verso 8, né? Mas agora despojai-vos também de tudo. Ou seja, despojar significa se livra. Despojai de tudo. Por que ele fala despojai de tudo? No verso 8, ele fala assim, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a natureza humana é essa, é uma natureza de ira, é uma natureza de cólera, de malícia, de maledicência, que o homem não mede muito esforços para falar um palavrão, uma palavra torpe, uma besteira, uma ilação maliciosa. Então esse é o comportamento do homem. O homem naturalmente é assim. E Paulo está dando uma dica, olha, vocês que já se despistes, né? Vocês e já vos despistes do velho homem. Está vendo lá? Do velho homem no verso 9. Com os seus feitos. Quais são os feitos do homem? Os feitos do homem, a roupagem do homem, ela é podre. Ela é desnecessária. Ela não agrega amor a Deus. Percebe? Essa é a qualidade do homem. E eu quero usar esse texto e fazer aqui algumas reflexões para que a gente possa crescer espiritualmente. Para que a nossa vida seja cheia destas coisas que ele fala aqui mais para frente. Ele fala assim, olha lá, revesti-vos no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Por que entranhas de misericórdia? Porque Deus, Jesus é misericordioso. Essa é a característica do Senhor Jesus, a misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é a capacidade de você perdoar. Misericórdia é a capacidade que você tem de se comover pela dificuldade dos outros. Percebe? Isso é que significa misericórdia. Então, olha lá, ele fala assim, ó, suportando-vos uns aos outros. Aqui esse suportar-vos uns aos outros aqui, não é aquele suportar de, olha, eu vou ter que te aguentar. Não, não é isso. É de dar suporte. É de dar ajuda. E perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tem queixa, assim como Cristo perdoou, vocês também devem perdoar. Aí ele fala, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Essa palavra vínculo aqui significa marca. Sabe quando você passa uma calça e você faz o vinco? Tá vendo? O vinco é a marca. Ou seja, o amor é o vínculo da perfeição, é a marca da perfeição, é o amor. Ou seja, se nós aumentarmos a nossa capacidade de amar, nós estamos chegando mais perto da perfeição. E amor não é sentimento, irmãos. Amor é a sua capacidade de perdoar. Amor é a sua capacidade de se comover com a dificuldade alheia. Isso é amor. Amor é quando você tem um coração condoído, um coração amolecido pela dificuldade alheia. Isso é que é amor. O resto é paixão. Você percebe? Então, meus queridos, eu quero aqui falar um pouquinho sobre essa vestimenta que nós temos.
Nós estamos revestidos de uma coisa podre. Nós estamos revestidos, nós somos feitos de uma coisa ruim. A nossa carne, ela tende para a ira, ela tende para a cólera, ela tende para... Olha no verso 5 lá, ele fala assim: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Percebe? São estas coisas que são constituídos os homens. Existe uma moral, existe um pouco de moral na sociedade, mas a natureza humana ela é perversa. Se a moral, você pode procurar em filosofia isso, né? Se a moral não estiver perto daquele homem, ele tornar-se-á um animal. Porque é assim que os homens são, animais. A sua natureza é perversa. É assim que o homem funciona. É assim. Está aí essa pandemia que existe assim. Eu não sou um fatalista, não. Eu sou um cientista e eu tenho lido muito a respeito desse assunto. Tem um cientista americano que está dizendo, não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, que eles estão dizendo que essa pandemia ela é um dos maiores negócios que aconteceu em toda a humanidade. A Big Pharma diz que vai faturar com o processo da pandemia aproximadamente 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares. O PIB brasileiro gira em torno de 6 a 7 trilhões de dólares. É muita grana, irmãos. E existem pessoas achando que tudo isso foi um movimento orquestrado para se movimentar dinheiro. Ou seja, essa é a natureza humana. Essa é a natureza do homem. O homem é perverso. O coração do homem está na lama, na podridão. Mas vamos lá, continuando com a minha fala. Mais uma orientação de Paulo, mudança de vestimentas. Por que mudança de vestimentas? É tão gostoso você ir numa loja e comprar uma roupa nova, fala a verdade, é ou não é? Todos nós gostamos de trocar de roupa. A gente se sente bem, não é? Nós temos uma sensação de bem-estar, a gente tem uma sensação de estar limpo. Você já percebeu isso? Sabe quando você chega do trabalho sujo, suado, com a cabeça quente, aí você toma um banho gostoso, parece que 50%, 70% dos problemas vão para o ralo. Aí você se enxuga, troca de roupa, põe uma roupa confortável e é gostoso, a gente se sente limpo. E comprar uma roupa nova também é assim. Você vai lá e compra uma calça nova e você vai vestir aquela calça. Que delícia que é, muito bom. Né? Como é bom ir às compras para renovar o guarda-roupa. É muito bom. Quem tem dinheiro e faz isso sabe que isso é muito gostoso. Né? A gente que é mais ou menos assim, né, meio pobre, não é pobre que não é pobre que troca de roupa, é roupa que troca de pobre, né? Normalmente é assim, né? Mas o padrão de vida humano é ditado pelos meios de comunicação. Então, por exemplo, antigamente eu gostava de usar calça de boca de sino, né? Lembra disso? A Eliette deve lembrar, a Rosana também. E o Serginho, então, vixe. Hoje, sair com uma calça de boca de sino é uma coisa horrorosa, é uma coisa esquisita, né? Mas a gente precisa entender que, assim como os meios de comunicação ditam as regras de vestimenta, estou falando dessa daqui, ó, indumentária mesmo, vestimenta, né? Os meios de comunicação também ditam as regras de comportamento e de sentimentos. Né? Os meios de comunicação... Você quer ver um exemplo? Eu vou mostrar. Existem uns programas de televisão
Eu não me lembro agora, alguém aí pode até me ajudar. Aqueles do Datena, como é que chama aquele programa do Datena, Rosana? Cidade Alerta. Então o comunicador, ele fica lá, olha lá, tá vendo? Ele está correndo, olha só, a polícia vai pegar o cara. Este sujeito foi a pessoa que estuprou uma criança e matou uma velhinha. E aí você começa a fermentar o ódio dentro do seu coração. Você começa a fermentar o ódio por aquele sujeito. Percebe? Exatamente como está ali no que a gente acabou de ler. Paulo fala assim, ele fala assim, olha, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Ira, raiva, ojeriza. Então você começa a assistir esses programas, aí você... Meu pai adorava esse tipo de programa. Por quê? Porque fica fermentando aquele sentimento e vai moldando a sua maneira de pensar e você começa a achar que a pena de morte deveria ter mesmo, esse cara devia morrer mesmo. Você já pensou se Jesus pensasse assim? Você já pensou se Jesus ficasse assistindo da Atena? Ele ia falar, morre sujeito, morre fulano. Deus tinha esse poder. Percebe? Eu me lembro daquele versículo, se alguém puder me ajudar aí, a Eliette talvez possa me ajudar, o Valdo não está aí. Sabe aquele momento em que os apóstolos estão indo para adorar em Jerusalém, eles param numa cidade para procurar um lugar para ficar, e aí eles não conseguem, aí os apóstolos chegam para Jesus, Jesus, querem que mandemos fogo dos céus, como Elias mandou? Lembra desse versículo? Se alguém puder me ajudar a encontrar esse versículo, eu agradeço. Aí Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Percebe? Ah, mas você não acha que esse bandido deveria morrer porque ele estuprou uma criança e matou uma velhinha? Eu não acho nada. Quem tem que fazer alguma coisa é a polícia. Quem tem que fazer alguma coisa é o sistema judiciário do país. Existem leis para isso. Não depende do seu julgamento, depende do julgamento da polícia, do juiz, Percebe? Olha lá, a Eliette achou. Né? E aconteceu completando os dias das suas... Não, é isso? É isso aí. Vou ler no 51 em diante aqui, ó. E aconteceu que, completando os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que preparassem pousada. E não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias o fez? Sobe um pouquinho, Eliette. E voltando-se, porém, repreendeu-os, diz, vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Queridos, olha o que Jesus está falando. Como é que eu vou me despojar da ira, e da raiva, e da cólera, participando dessas rodas escarnecedoras, julgando a vida dos homens? Pode fechar, Eliette. Percebe? Nós não podemos fazer isso. Como é que nós vamos trocar a nossa vestimenta se dentro do nosso coração está cheio de ira e de raiva? Por isso que eu falo, irmãos, esse negócio de política, foge desse negócio de política, a gente fica com raiva dos políticos. A gente fica com ira,
com cólera. Percebe? Toma cuidado com seus sentimentos. O Senhor Jesus, Ele quer um outro tipo de vestimenta para nós. Aquela que Ele tem. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu quero falar algumas outras coisas agora. Algumas religiões dizem que o homem evoluiu, né? E eu até concordo com algumas coisas, né? Eu acho que o homem evoluiu no pensamento, ele evoluiu na tecnologia. Hoje nós temos um raciocínio fantástico. Hoje nós conseguimos colocar um homem no espaço. A gente consegue colocar um avião para voar de São Paulo a Nova York, coisa que demoraria, talvez, se eu fosse de carro, ou se eu fosse de cavalo, eu demoraria talvez 1 ou 2 anos para chegar até Nova York. Em apenas algumas horas, 10, 12, 15 horas, eu chego em Nova York. Basta ter dinheiro, claro, né? Mas estou dizendo das possibilidades. É possível. Realmente, hoje, o homem consegue dominar coisas da ciência que antes era impossível. Hoje nós sabemos o que é composta matéria. Eu trabalhei com isso, eu trabalhei com física nuclear. Eu sei exatamente como é que funciona a matéria. Tem muita coisa que eu não sei, claro. Percebe? Hoje a gente consegue construir um telescópio que dá para você ver uma pedrinha desse tamanho na Lua. Você consegue ver uma pedrinha desse tamanho na Lua. É a coisa mais fácil que tem. Alguns podem falar assim, tem certeza que o homem foi na Lua? Tenho, tem um espelho lá. Pega um bom telescópio e dá uma olhadinha que você vai encontrar a pegada do pessoal lá da Lua, que foi para lá. Tem um espelho lá, que periodicamente o pessoal emite um laser nesse espelho para poder medir a distância da Lua da Terra e o quanto a Lua se afasta de nós. Isso é fácil de explicar. Para mim é uma coisa simples de explicar. Para um leigo, claro, é diferente. Mas, percebe? O homem evoluiu, tem evolução. Mas os pensamentos, os sentimentos, os pecados humanos não mudaram, não evoluíram. Não. Hoje, nós continuamos a pecar do mesmo pecado que se pecava há 5.000 anos atrás. Percebe? Nós continuamos a ter raiva, cólera, ira, da mesma maneira como tínhamos há 5.000 anos atrás. O homem continua perverso como era perverso há 5.000 anos atrás. E assim vai. Basta você ler um pouco de história, vai estudar um pouquinho de história que você vai ver como o homem era perverso. Né? As paixões são as mesmas, os pecados são os mesmos. A nossa evolução espiritual, ela só ocorre quando nós aceitamos a Cristo. Só existe um momento na vida do homem em que há alguma evolução. É quando, pela fé, eu aceito a obra de Cristo. E eu aceito a Cristo como meu Redentor pessoal. Esse é o momento. Neste momento, eu me abro para a mudança das minhas vestimentas. Neste momento, eu abro o meu coração para que o Espírito Santo venha e modifique o meu caráter. E eu passe a adquirir o caráter de Cristo. A nossa evolução espiritual, ela só ocorre quando a gente toma uma atitude para Cristo. Essa mudança de caráter está ao nosso alcance. E é uma questão de decisão. É uma decisão pessoal. Então você decide uma coisa que te afeta pessoalmente. Eu não posso decidir pela minha esposa, por exemplo. Eu não posso decidir pelos meus filhos. Fé é algo intransferível. Percebe? É intransferível. Eu não consigo transferir a minha fé para alguém. Não posso fazer isso, não dá. É uma atitude pessoal.
é uma atitude própria e depende de alguns fatores, e nós vamos analisar alguns desses fatores. Então, alguém poderia falar assim, mas e um bebezinho, uma criancinha, se morre, ela vai para o céu ou não vai? Jesus falou assim, que é delas o reino de Deus. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Percebe? Mas não teve batismo, não interessa. Jesus falou que é delas e pronto. Eu não vou discutir com Cristo. Não, Jesus, você está errado, Jesus. Não, de jeito nenhum. É delas o reino de Deus. Mas se uma pessoa tiver um problema na cabeça e não deu tempo para ele se decidir, ele ficou afetado intelectualmente. Isso é um problema de Deus. Deus tem todos os argumentos, o jeito dele julgar, o jeito dele fazer. Isso é um problema de Deus, não é meu. O que eu tenho que fazer para mim, o que eu devo fazer para mim. Esquece os outros, não interessa os outros. Jesus, ele pede para que eu tome uma decisão. Percebe? Não tenta explicar o inexplicável. Deixa Deus cuidar, a obra é dele, não é minha. Essa mudança de caráter está ao nosso alcance, é uma questão de decisão pessoal. E essa decisão depende de alguns fatores que eu quero analisar com vocês. Tomar uma decisão depende de um interesse pessoal, de um interesse ligado às suas conveniências e vantagens ponderadas. Depende do que se passa na sua cabeça. É o que está aqui dentro de você. As decisões que eu tomo são de caráter pessoal, minha. Percebe? Eu vou dar alguns exemplos, de decisão pessoal. Os seus hábitos. Você é uma pessoa que gosta de tomar banho de manhã cedinho. É um hábito, é um costume. É uma decisão sua, pessoal. O Serginho gosta de tomar cafezinho de manhã, sem açúcar, por exemplo. É um hábito, um costume. Não tem problema. Eu gosto de tomar café com açúcar. Todo dia de manhã eu tenho que tomar um café com açúcar. Eu até falo para os meus filhos, às vezes encontro na cozinha de manhã cedinho, no coffee, no life. Eu preciso tomar um cafezinho para... Não sei, é um hábito, um costume, pessoal. Percebe? E assim vai, quer dizer, cada um toma uma decisão pessoal, cada um tem a sua conduta. E com relação à fé, é assim também. É uma conduta sua. É uma decisão que você tem que tomar. Ninguém pode tomar isso por você. Quando nós decidimos por um caminho, se eu estou tomando este caminho na minha vida, as oportunidades vão surgir de acordo com o caminho que eu estou tomando. E elas surgirão ligadas a esse contexto que eu estou vivendo, percebe? Eu vou dar um exemplo para você. A Esther, minha filha, resolveu fazer odontologia. Perfeito. Se ela decidiu fazer odontologia, as oportunidades que vão surgir para ela não é para cuidar de cachorro. Ou não é, por exemplo, para construir uma ponte. Percebe? Por quê? As oportunidades vão acontecer no contexto que ela está. Qual é o contexto? Odontologia. Então ela vai fazer coisas ligadas à odontologia. As oportunidades vão surgir de acordo com a escolha que a pessoa fez. A minha outra filha decidiu estudar direito, é advogada. Então, as oportunidades que vão surgir para ela para trabalhar num consultório dentário. É isso? Não. Ela vai trabalhar num escritório de advocacia. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão, as decisões, elas vão ter repercussão pessoal. E essa repercussão pessoal é a formação do nosso caráter. Se você decidiu mentir, se você decidiu a todo tempo mentir para as pessoas,
essa atitude que você tomou vai mudar o seu caráter. Vai moldar o seu caráter. E você vai se tornar um mentiroso compulsivo. Percebe? Você decidiu se prostituir, então a prostituição vai moldar o seu caráter. E você não vai largar isso. Você decidiu fumar, então o cigarro vai moldar o seu caráter. Você decidiu, sei lá, assassinar, matar pessoas, aquilo vai moldar o seu caráter. É assim que funciona. As decisões pessoais são pessoais. Então, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, a gente tem que saber que essas decisões terão repercussões. Por que que um adolescente, um jovem, um pré-adolescente depende tanto dos seus pais? Porque não sabe tomar decisão. Percebe? Se você pegar um pré-adolescente, um garoto aí de 10 anos, 11 anos, os pais têm que estar em cima, olhando o que a pessoa está fazendo. Por quê? Para tentar direcionar ele não tomar uma decisão errada, porque ele não tem capacidade ainda de analisar e avaliar as consequências das decisões que toma, porque a sua mente ainda é infantil. O homem funciona desse jeito e nós precisamos tomar boas decisões para que o nosso caráter seja moldado pelas decisões que nós tomamos. Então, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu quero namorar você, mas eu quero casar. Eu sou uma pessoa que eu quero me casar. Então, nós vamos namorar para ver se dá certo da gente se casar. Tá bom assim para você? Tá bom, Hélio. Vamos experimentar. Vamos ver se vai dar certo. Foi isso que nós fizemos. Nós começamos a namorar. Deu certo e nos casamos. Aquela decisão mudou o meu caráter. Eu tomei uma decisão de que eu iria me casar e seria uma vez só. Não estou condenando quem não deu certo, não é isso. Estou dizendo que a decisão é minha, pessoal, percebe? É nesse contexto que eu estou explicando para vocês. Então, nós temos... quando decidimos por um caminho, as oportunidades vão surgir ligadas àquele contexto, né? O primeiro passo em direção a um caminho a ser tomado, né, deve-se considerar esta possibilidade. E uma boa decisão considerada, né, que você considerou ser uma boa decisão, né, ela vai te dar todo o respaldo, todas as oportunidades e todas as possibilidades para você. Agora, uma decisão tomada no impulso, normalmente leva a uma frustração. Então, se você não considerar que aquela decisão é uma decisão pensada, formada, avaliada, livre de impulsos, então essa decisão vai ter uma repercussão muito positiva na sua vida. Vai moldar o seu caráter. Agora, se você é uma pessoa só impulsiva, o tempo todo impulsivo, e toma uma decisão impulsiva, você vai se frustrar. A possibilidade, né, de frustração ela é muito grande. Boa parte das decisões tomadas por alguém está ligado à conveniência. A gente tem que lembrar que nós somos seres convenientes. E isso não está errado. Tá? Não é errado ser conveniente. Né? Bom, eu chego para a Rosana e falo, Rosana, por favor, pega a pimenta que eu quero comer comida com pimenta. Aí ela pega a pimenta e eu ponho. É a minha conveniência. Eu quero o paladar da pimenta. É uma conveniência minha. Percebe? Eu tomei essa decisão. Eu quero comer com pimenta. Percebe? Então, sempre nossas decisões estão ligadas à conveniência. Ou seja, nós corremos sempre o risco de tomar decisões impulsivas. Percebe?
Porque a conveniência nos empurra. A conveniência nos empurra a tomar decisões impulsivas. Então nós precisamos tomar cuidado com as decisões importantes da nossa vida. Percebe? Sabe uma coisa interessante sobre decisões, sobre tomada de decisões? É conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire sobre uma determinada situação, melhor, mais fácil fica a tomada de decisões. Percebe? Então, costumo falar daquela brincadeira do copo de veneno em cima do piano, né? Todo mundo sabe, né? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, né? Então, por exemplo, se você não sabe que aquele copo tem veneno, você toma. Aí você tomou uma decisão errada. Mas a partir do momento que você conhece que aquilo é um copo de veneno, você fala, não vou tomar. Percebe? Mas você pode estar morrendo de sede. Eu lembro uma vez que a Rosana sempre conta essa história do copo de Guaraná, lembra? A Rosana, acho que estudava na faculdade? Era criança ainda, né? A Rosana era criança e aí um dia estava em cima da pia, assim, aos olhos dela, um copo de Guaraná. Ela estava morrendo de sede. Ela foi lá e pegou o copo e tal, era óleo. Era óleo, ela tomou óleo, né? Sabe aquele óleo de fritura? Achou que era um copo de Guaraná. Ela sempre conta essa história, a gente dá risada. Oi? Inesquecível. É inesquecível, né? Tomou um copo de óleo. Você bebeu muito? Não. Deve ter engolido Um pouquinho, né? Botou na boca, sentiu o gosto, cuspiu, né? O suficiente para ficar guardado na memória. O suficiente para nunca mais esquecer. Percebe? Por isso que eu falo que quando a gente vai tomar uma decisão, nós precisamos conhecer. Por que eu estou falando tudo isso de maneira descontraída? Eu estou dizendo para você que você precisa conhecer a Cristo, velho. Você precisa conhecer Jesus, a obra de Cristo. Quanto mais você conhece a obra de Cristo, melhor são as decisões que você toma para a sua vida espiritual. Percebe? Então, queridos, quando você começa a ler o Evangelho, a buscar as coisas do Evangelho, a se influenciar pelo Evangelho, é o primeiro passo para você mudar a sua vestimenta. E, queridos, longe de mim aqui falar sobre sensações. O Evangelho não é evangelho de sensações, é de entendimento, de conhecimento. Você quer ver uma situação bastante interessante? Eliette, você pode colocar em Lucas, eu não vou ler tudo, tá? Lucas capítulo 8, versos 26 a 39. Abre lá para mim, por favor. Lucas capítulo 8. Eu vou abrir com o meu aqui, para eu poder achar o versículo que eu quero. O verso 8, de 26 a 39. Aquela história do sujeito aquele endemoniado gadareno, né? Esse rapaz, ele era um endemoniado. Tem um detalhezinho interessante nesse texto que eu quero mostrar para vocês, né? Eu não vou ler, talvez eu não leia tudo, mas vou ler um pedaço aqui para vocês. Enquanto Eliette procura o jeitinho lá de colocar, que eu sei que dá um pouco de trabalho, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, verso 26, Eliette. Rola para baixo aí, por favor. É isso aí, a irmã Eliette está ficando... Ele fala assim, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiam e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha só que interessante. Aquele endemoniado estava aos pés de Jesus, vestido e assentado aos pés de Jesus. Por que eu quis trazer esse texto, né? Primeiro, ele mudou o caráter dele. Segundo, ele estava ali querendo conhecer o caráter de Cristo. Ele estava ali porque ele queria moldar o caráter dele. Ele queria ser outra pessoa. Percebe? É isso que interessa para a gente. Esse é o grande negócio da obra de Cristo. Talvez você não esteja com uma legião de demônios, e acho que nem está. Mas saiba, estar aos pés de Cristo é ler a Bíblia, é conhecer o caráter de Cristo. E aí, quando você for tomar uma decisão, vai ser mais fácil. Percebe? Quando você tiver que tomar uma decisão importante para a sua vida, vai ser mais fácil. Porque você está influenciado por Cristo. Percebe? Uma boa maneira de começar a mudar de vestimenta, tirar a velha vestimenta, está na tomada de pequenas decisões, mas muito importantes. E está relacionado ao seu grau de intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade você tiver, mais fácil vai ficar a mudança do seu caráter. Porque o seu caráter, o meu caráter, é podre. É nefasto. É ira. É cólera. É ódio. É vingança. Então você quer mudar o seu interior? Começa a buscar intimidade com o Espírito Santo. Começa a buscar intimidade com a palavra. Começa a ler, a ser influenciado pelo Evangelho. Não estou falando de religião. Eu vou ouvir bastante o pastor Hélio, porque aí eu vou ser influenciado. Não, talvez não seja eu. Percebe? Mas é Cristo que tem que falar com você. É o Senhor Jesus que tem que falar com você. Sabe, irmãos, quando eu me casei com a Rosana, e no nosso pacto inicial, olha, Rosana, eu quero criar os nossos filhos aos pés de Cristo. Ela falou, eu também. Nós tomamos essa decisão. E nós influenciamos os nossos filhos para que eles tomassem decisões cristãs. E os nossos filhos fizeram isso. Percebe? Então, eles tiveram essa, aspas, né, sorte. Nasceram num lar cristão. Eu nasci num lar católico, que fui influenciado pela igreja, pela Virgem Maria da minha mãe. Percebe? Mas um dia eu tomei a decisão, eu não quero isso, eu quero
o verdadeiro evangelho. E a Rosana também. E aí nós tivemos os nossos filhos. E nós tomamos a decisão de educá-los, de trazer a eles a melhor educação possível, vinda de mim e dela. Não é vinda da escola onde eles estudam. Não. Nós queríamos influenciar os nossos filhos para que eles fossem pessoas íntegras. Então, nós tomamos a decisão de sermos íntegros um para o outro o tempo inteiro. Nós tomamos a decisão de influenciar o máximo possível no Evangelho de Cristo. Nunca falando mal da igreja. Nós nunca falamos mal da igreja, ainda que estivéssemos insatisfeitos com a igreja, a gente não falava mal em hipótese alguma perto dos nossos filhos. Nós sempre procurávamos dar bons exemplos. Mas bons exemplos, não de falar, mas de atitude. Percebe? A gente nunca atendeu um telefone, ou a criança atendeu, olha, fala que eu não estou. Nunca pedimos isso para os nossos filhos. Percebe? Então foram pequenas decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. E vocês conhecem os nossos filhos. Percebe? Nós tomamos essa decisão. Lá atrás, nós temos quanto tempo? 32 de casado? 32 anos de casado. Meu filho mais velho tem 29, o Daniel. É pastor. Está fazendo teologia. Percebe? A minha filha vai casar agora, em setembro. Tomou a decisão de ter um casamento, um namoro santo, um casamento. É isso que eles querem. A Esther está namorando também. Decidiu ter um namoro santo. É assim. São pequenas decisões que nós tomamos. Percebe? Nós tivemos que passar por cima de muita coisa do nosso pessoal, do nosso ego, da nossa personalidade, aquela personalidade desgraçada lá atrás, para que nós pudéssemos ter os nossos filhos, a nossa casa. Então, meus irmãos, algumas coisinhas que eu pus aqui para vocês, né? Você quer tomar pequenas decisões? Tomem pequenas decisões. Começa com as pequenas. Arquem com as consequências das pequenas decisões. É difícil, não é fácil. Né? Mas algumas pequenas decisões podem influenciar profundamente o seu caráter. Ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Permitir que Cristo cresça dentro da gente. Nós temos que permitir isso. Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que ter uma atitude proativa dentro do Evangelho. A gente tem que tomar a frente das coisas do Evangelho. Nós precisamos renunciar àquilo que nós sabemos que está errado. Você sabe que tem algo errado na sua vida? Então faz o seguinte, renuncia, luta contra isso. Luta contra essa coisa errada que você conhece. Não alimente sentimentos egoístas. Abra o seu coração. Eu já falei isso aqui para vocês. Bota a mão no bolso para ajudar o seu irmão. Bota a mão no bolso. Isso é muito importante. Mexe lá dentro. Tem gente que fala assim, né, que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Então mexe nisso. Não estou dizendo para você fazer coisas impensadas, não é isso. Não estou dizendo aqui para você, se você tem fé, você vai dar tudo que você tem. Deixa até o dinheiro do seu... Não estou falando isso de jeito nenhum. Mas olha dentro de você e fala assim, Senhor, mexe no meu coração para que eu possa abrir mais o meu bolso. Eu não estou aqui pedindo dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, vocês sabem que eu não preciso disso. Mas quando a gente dá, a própria palavra fala que melhor é dar
do que receber. Faça isso, pratique isso. Permita isso dentro de você. Nós devemos ter atitudes dignas de Cristo. Nós devemos deixar tudo aquilo que abominamos e praticamos. E este é o verdadeiro significado de revestir de Cristo. Eu já estou quase encerrando, irmãos. Como? Como deixar-se influenciar pelo Espírito Santo e pelo Evangelho? Como? Uma das coisas mais difíceis de se deixar são os princípios internalizados. Sabe, são aqueles princípios que estão lá dentro da gente que a gente não abre mão. Esses são os problemas. Percebe? Sabe aquele princípio que você fala, não, esse é um bom princípio. Aí você vai olhar na palavra de Deus e, puxa vida, né? Isso aqui, pela palavra de Deus, não é um bom princípio. Embora eu ache que é. Então você vai lá e muda isso. Não precisa mudar por força própria. A Bíblia fala que o Espírito Santo está ao nosso dispor. E que se a gente pedir em nome de Jesus, ele liberalmente vai fazer. É assim que funciona. Nós precisamos tomar muito cuidado com a comunicação, aquilo que vem de fora para dentro dos nossos ouvidos, aquilo que a gente vê tanto na internet, aquilo que a gente ouve, e aquilo que agrada a nossa vontade de ter raiva. Sabe, a raiva, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A raiva é uma delícia. Você sabia disso? O homem adora ter raiva. O ser humano ama a raiva. Percebe? É uma emoção muito forte, muito potente. E você tem que lutar contra isso. A raiva, ela tem que ser... Nós temos que nos despir da raiva. Nos livrar dela. Porque ela é um sentimento amado. É um sentimento gostoso. Quando você começa a alimentar a raiva dentro de você, vendo coisas que te promovem a raiva, aquilo causa prazer. Aí, quanto mais raiva você sente, e aquela sensação de vingança, aquela vontade de se vingar, é algo natural do homem. É perverso. É péssimo. Então nós precisamos nos livrar desse princípio. Porque isso está na natureza humana. Lembrem-se lá dos versículos que eu falei logo no começo para vocês, lá em Colossenses 3. Vou voltar lá, só um minutinho. Volta aí, Eliette, por favor. Lá em Colossenses 3, né, ele fala, despojai-vos também de tudo. No verso 8. Colossenses 3:8. Despojai de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Isso daí até, sabe, eu diria assim, que são os sentimentos mais amados pelos homens. O homem adora uma fofoca, adora uma ira, adora uma briguinha. Aí lá para baixo, ele fala assim no 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Olha só. Sabe onde a gente encontra isso? A gente encontra no amor de Cristo. Quem gosta de perdoar? Ninguém gosta de perdoar ninguém. O perdão é antinatural. O perdão é anti-humano. O ser humano gosta da vingança. Você já deve ter visto essa palavra que diz que a vingança é um prato que se come frio.
Ou seja, você espera o momento certo para se vingar. Volta lá, Eliette, por favor. Eu quero continuar naquele texto. Percebe? O perdão é antinatural, não é humano. O perdão é divino. Deu para entender? O perdão, olha o verso 13, suportando, dando suporte uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Jesus tinha que perdoar. Sabe por que Jesus perdoou? Porque é um sentimento natural do homem a vingança e não o perdão. E Jesus tinha que ir contra este sentimento. Jesus, ele tinha que fazer o perdão acontecer. Aí ele fala assim, ó, revesti-vos do amor, que é o vínculo, que é a marca da perfeição. Percebe? Aí ele fala assim, olha, o verso 15. E a paz de Deus, paz, que é uma coisa antinatural. A paz de Deus domine os vossos corações. É isso é antinatural. Você precisa lutar para amar a paz de Deus. Percebe? Porque o homem, ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer prazeres. Essa é a natureza do homem. É isso que o homem é. Então, meus queridos, eu chamo você a mudar as suas vestimentas. Eu chamo você a querer mudar o seu caráter. Eu vou deixar aqui alguns versículos, se você estiver anotando. O apóstolo Paulo dá algumas dicas para a gente. Não precisa abrir não, tá? Eu copiei e colei aqui no meu papel. Romanos 13, 14, ele fala, mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Em Efésios 6, 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia, e benignidade, e humildade, e mansidão, e longanimidade. Colossenses 3,14, sobre tudo isso, revesti-vos do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. A humildade não é natural do homem. Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Queridos, olha a importância de sermos influenciados pelo Evangelho. Faça isso na sua vida. Se você seguiu e ouviu até aqui, pensa bem o porquê que a humanidade está cada vez pior. Porque ela se distanciou do amor de Cristo. O amor de Cristo é aquilo que muda o caráter do homem. Fora isso, amém? Deus abençoe. E passo a palavra então para Eliette, enquanto eu termino a gravação. Amém, irmãos.